onde só eu sei. Dos dois. Nação, nós vamos aqui analisar o Bruno Henrique, que é a grande notícia, meu amigo. Ele foi às lágrimas hoje no Ninho do Urubu ao saber que está relacionado para a partida de amanhã contra o Fluminense. Ele voltou, meu amigo. Bruno Henrique está de volta, está relacionado para a decisão do Campeonato Carioca. Meu amigo, nós vamos aqui analisar nesse momento as informações do Flamengo para essa grande decisão. Eu gostaria que você chegasse aqui deixando aquele like, se inscreva no canal. Inclusive, se você gostou da volta do Bruno Henrique, deixa aí o seu like. Tem aí um pedacinho da entrevista dele, tem também aí o João Guilherme analisando a escalação do Flamengo, meu amigo, exatamente a possível escalação do Mengão. E se você acredita que o Flamengo vai ser campeão, escreva nos comentários aqui. Vamos esquecer essa parte aí da má fase com o Vitor Pereira e vamos aqui torcer pro nosso Flamengo levantar o primeiro troféu desse ano de 2023, tá certo? Créditos desse vídeo, canal ESPN Brasil, também canal João Guilherme, link na descrição do vídeo. Vamos então aqui para as notícias do Flamengo. No campeonato estadual, a gente tem o aproveitamento na tela, 67% do Fluminense e 76% do Flamengo. Gols marcados 28-27, a vantagem é do Fluminense e na defesa também. Tomou um gol a menos o Flu em relação ao Fla. Começo essa discussão contigo, Bueno, sua expectativa para o Fla-Flu. O Flamengo fez 2-0 na ida. O Fábio tá falando da decisão em Minas, né? Também a gente tem uma coisa um pouco parecida no Rio, né? Porque o Flamengo fez um jogo ruim fora em que perdeu, mesmo com uma ou outra mudança, o Alcas não deveria ser um time a bater o Flamengo. E o Fluminense foi bem, né? Sim. Então, digamos assim, o Fluminense recupera um pouquinho da moral, da condição anímica, psicológica, e não é que o Flamengo tá mal, né? O Flamengo se preservou para essa decisão, até porque sabe da importância. O Fluminense ganhou o título em cima do Flamengo no ano passado, impedindo o Tetra, que seria histórico, né? E para muita gente, inclusive eu, participando do programa que foi para 90, a gente colocou o Fluminense como um favorito no primeiro jogo, né? Pelo que as equipes vinham produzindo, mesmo pela condição individual. O Flamengo ainda é talvez o elenco mais robusto, mais qualificado do Brasil, mas o Fluminense tem peças importantes, né? Tem jogadores que podem fazer a diferença, que vinham fazendo a diferença. Então, eu acho que é muito difícil o Fluminense reverter a situação, porque precisa fazer 2 gols para levar para os pênaltis, né? Então, matematicamente é uma situação bastante ingrata, mas eu acho que vai ter muita emoção. Sim. Né? A gente já sabe como é que funciona o trabalho do Diniz, não é só ter posse de bola, vai ser agressivo, vai ousar, vai tirar zagueiro, vai botar atacante, vai ser não sei se com 15 do primeiro tempo, faltando 15 para acabar o jogo, mas vai ter emoção, né? Então acho que vai ser um das decisões, assim, talvez, possivelmente aquela com mais gols, eu imagino. E aí, Natália? Acho que vai para os pênaltis. Tá acreditando no Fluminense? É um time mais organizado que o Flamengo hoje, como time. Pode ter as peças que individualmente ajudam e resolvem em muitos momentos, mas é um time desorganizado o Flamengo ainda. Sem ideia de jogo, sem com muitos buracos defensivos, de recomposição, saída para o ataque. É um time que está tentando assimilar a ideia do seu treinador, mas ainda não conseguiu. Tem muitas interrogações. O Fluminense é um time mais encaixado. Eu acho que vai para os pênaltis. Só a palhinha, Fábio. Felipe, eu acho que vai ser um Fla grande jogo. ou Flu? Eu acho que o Flamengo carrega uma vantagem de 2-0. O Flamengo ainda não tem um time, né? Não tem um time, um coletivo, mas tem jogadores que podem fazer a diferença nessa questão individual. Então é uma vantagem para o Flamengo grande, né? Tratando de clássico. Eu concordo com a Nath, com o Bubu, enfim, o Fluminense tem uma equipe coletivamente muito forte, a gente imagina que o Diniz como é que ele vai montar esse time aí para agredir o Flamengo durante todo o tempo, pelo menos enquanto ele busca o resultado para se levar para uma penalidade, ou enfim, para ter uma chance de título, mas eu vejo uma pequena vantagem do Flamengo, não pela questão coletiva, não pelo que o Flamengo vem mostrando, isso eu acho que o Fluminense mostra mais, mas pelo resultado do primeiro jogo, que se tratando de clássico, é um resultado que é uma vantagem importante. O Fluminense terá mesmo o Felipe Melo na defesa. Olha aí, ó. Estão vendo aí? Provável escalação do Fluminense. Com Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo, pela experiência, deve começar jogando. Marcelo, André, Alexander, Ganso e Arias, Keno e Cano. A única mudança do time que começou o jogo com o Sporting Cristal, o Samuel Xavier, que começou a partida
na última quarta-feira lá em Lima. Portanto, essa daqui é a escalação do Fluminense mais provável, pelo que estão informando lá os companheiros do GE. Já já eu mostro a escalação do Flamengo e um detalhe do treinamento de hoje lá no Ninho do Urubu, viu, Falso 9? Boa informação, sempre bom. Pois é, então o Felipe Melo é provável que ele comece jogando mesmo, hein, rapaz? Eu acho que é uma ótima notícia para os rubro-negros. É? Porque ele tá muito mal, João. Ele tá muito mal, já não é de agora. Ele com bola realmente é um cara muito diferenciado, ele é capaz de dar lançamentos ali para acionar o Arias, por exemplo. Ele vai ser mais um para dar esses lançamentos. Então, de fato, assim, a bola longa do Felipe Melo é espetacular. Acho que é uma das melhores do país. Mas ali no momento sem bola, ele é um cara que vai dar muita fragilidade. O Flamengo tem atacado bem a última linha. Se o Gabigol começar jogando, ele vai ser um cara que vai atacar bastante esse espaço. Se não começar, vai ter Cebolinha e Matheus França para atacar aquele espaço. Então, assim, acho que a falta de mobilidade e o temperamento dele podem ser trunfos aí que o Flamengo vai explorar. O Falso 9, olha aqui, ó. Primeiro, dizer que o Flamengo, segundo informações que vêm do Ninho do Urubu, treinou exaustivamente pênaltis hoje, se preparando para essa possibilidade no jogo. Pode acontecer. Se o Fluminense vencer por 2 gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Então o Flamengo treinou muito cobranças de pênaltis hoje. E aí está, né, compartilhando a tela aqui do GE, Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Varela, Thiago Maia, Gerson e Ayrton Lucas, Matheus França, Everton, Cebolinha e Pedro. Ou seja, repetindo o time que na semana passada começou o jogo contra o Fluminense, hein, ô Falso Mário? Todo o meu respeito à apuração dos colegas. Colegas não, que eu não sou jornalista, mas me considero hoje um comunicador, né? Respeito demais o jornalismo. Máximo respeito à apuração dos colegas, mas tenho convicção de que não será esse o time titular. Meu convicção, é? Convicção, João, convicção. Por causa desse detalhe tático do Felipe Luiz. Por causa do detalhe do Felipe, mas especialmente por conta da característica de time para começar esse jogo num contexto diferente. Você tá com 2-0 na frente, você precisar de um time mais retentor, um time mais pesado. Então, deixa eu aproveitar em cima disso que você está falando e te perguntar, na sua visão, taticamente, qual é o melhor time do Flamengo para esse cenário de vantagem de 2 gols que nós estamos colocando aqui? Então, eu entraria com o Fabrício, o Davi e o Felipe, né? Varela e Ayrton, aí não tem nem o que pensar. Thiago Maia que tá muito mal, mas a situação do Vidal foi uma situação aí que é muito ruim. Teve gente comemorando, inexplicavelmente tem gente que comemora atleta indisponível pro jogo. Que loucura. Maia, exato, Maia e Gerson. E aí, assim, à frente eu pensaria em ter um Everton Ribeiro e talvez Gabigol e Pedro, um time mais retentor, mais capaz de segurar essa bola. Você colocaria Everton Ribeiro e Gabigol de novo no time, hein? A ideia inicial era começar com o Vidal, tá? Vidal e os dois para ter um meio mais pesado e mais passador, mais retentor, porque o Gerson, ele tá tendo muita dificuldade nos jogos que ele joga em dupla com o Maia e com esses pontas aí, que não tem os caras capazes de associar com ele. Ele tá ficando sobrecarregado. Quando ele recebe a bola, vem 2, 3 em cima dele, porque eles já não confiam, eles já entendem que ele precisa fechar algumas janelas de passe para profundidade e depois ele não vai ter o Gerson vai ter que tocar para um jogador que não vai ter a mesma capacidade que ele. Então fica mais previsível o time. E o Gerson tem muita dificuldade, tem tido muita dificuldade nos jogos com o Maia, que está muito mal nos passos verticais, nos passos para frente, etc. Então, como você não tem muita opção ao Maia, teria o menino Igor, mas acho também numa final, assim, é melhor manter o Maia, até para não minar mais a confiança dele, que já está abalada, você ali ter um cara a mais para se associar, e talvez fosse o Everton Ribeiro esse cara, e eu começaria com o Gabigol, muito também porque acho que assim, uma final tem o componente que não é tático, que é anímico, e o Matheus França, ele tem tido muito sucesso
na parte defensiva, marcando bem alto, etc. Fez um golaço na quarta-feira, mas jogou 2 jogos inteiros, né? Um deles na altitude, praticamente inteiro. E ele é um cara que, quando está muito pressionado, num espaço curto, ele tem oscilado, tem feito grandes jogadas e tem perdido muito a bola. O Gabigol já é mais faceiro, já é mais malandro, já vai receber uma falta ou outra, já vai comprar uma briga, já vai, assim, e vai se associar, vai baixar mais vezes, vai tocar mais a bola, vai fazer mais companhia agora, com os caras de meio. Ele está, talvez, na pior fase técnica da carreira dele, não? O Gabigol, ele tá realmente nesse período muito ruim, mas ele teve outros, João, assim, eu acho que... Desse nível de agora, Acho que teve, no período do Renato Gaúcho, quando o Bruno Henrique se lesiona e o Pedro também fica de fora, ele é obrigado a jogar como o centroavante, que ele não é, né? Que ele acho que até se explicou depois e não é. E ele foi obrigado a jogar assim com o Renato e passou 7 ou 8 jogos sem marcar gol. 6 ou 7, coisas do tipo. Passou vários jogos sem marcar gol. Ele tem esses movimentos de clarão na carreira dele. Acho que parte desses jogos que ele não marcou gol, ele fez bons jogos. E agora, realmente, nesse período aí, nesses últimos jogos, ele tem, especialmente no último, demonstrado muita precipitação, muita vontade de acertar, e isso está atrapalhando um pouco ele. Então, eu não pensaria em começar com ele no banco. O legal de começar com ele no banco e o Ribeiro no banco é que no segundo tempo você vai ter eles contra uma defesa cansada. Especialmente o Ribeiro funciona muito bem assim. Mas o Gabi, eu não vejo ele funcionando tão bem como esse cara de segundo tempo. Então eu prefiro começar o jogo com ele e sacar no segundo tempo para botar um moleque que ataque a profundidade. O que acontece? O Fluminense, ele vai ter o seguinte, ele vai ter 2 condicionantes do jogo. Ele vai jogar pelo resultado e ele vai jogar especialmente contra o tempo. Então, o tempo naturalmente vai condicionar esse jogo de uma forma como não condicionou o último. E aí, se o tempo acaba o primeiro tempo 0-0, por exemplo, João, aí, cara, aí é hora de baixar as linhas mesmo e partir para contra-atacar o Fluminense, porque o Fluminense vai se expor mais e mais, vai colocar mais gente dentro do bloco, vai fazer aquelas coisas que o Diniz tem feito, tirar um zagueiro, colocar o André para trás, colocar mais caras dentro do bloco, e aí vai se abrir muito para contragolpe. E a transição defensiva do Fluminense é ruim. Rapaz, você está falando aí de abrir espaço para contragolpe e tal, tem o Cebolinha, que pode fazer isso muito bem, mas nós temos um detalhe nesse jogo de amanhã. Inclusive, ele foi às lágrimas hoje no Ninho do Urubu, quando soube que foi relacionado, depois de quase um ano. Queria que você me dissesse o que você sente. Não, que eu tinha machucado. Bruno Henrique está de volta. Claro que ele vem de uma lesão gravíssima no joelho. Ele está há mais de 10 meses sem atuar. Mas, de repente, em algum momento do jogo, será que ele pode, de alguma forma, ajudar o Flamengo na partida de amanhã, Falso Nove? Acho que já deu para perceber que eu sou rubro-negro, né? O Bruno Henrique... Você é Flamengo, Falso? Sou. O Bruno Henrique, eu tento fazer análises imparciais, a imparcialidade é uma utopia, mas de fato... Você é profissional, Falso Nove, vamos, né? Exato. Mas o Bruno Henrique, assim, ele é um cara espetacular em termos de desempenho, ele é um cara único no elenco, que ele é capaz de executar mais de uma função. Então, nesse momento aí de contragolpear, é interessante ter ele. Eu não sei se é interessante tê-lo por muito tempo, mas eu acho que ele vai entrar invariavelmente, seja para tentar buscar um resultado, pela história que tem de decisão, seja para, em caso de resultado conquistado, entrar ali para celebrar. E aí vai um ponto que talvez gere polêmica. Eu acho que muito do que o Gabigol tem feito de lobby para se colocar como um concorrente ao Pedro, ele tem se confiado na dupla, que é o BH voltando. Porque os dois juntos, eles fazem uma união. Não é contra o VP, o Gabigol. O Gabigol não fez aquele comentário para alfinetar o VP. Eu acho que a relação deles aparenta ser muito boa. Sim. Ele fez ali
para um pouco assim, se posicionar como atacante e falar, ó, e pensar, ó, aquele cara vai voltar e a minha dupla com ele é uma das melhores da história desse clube, uma das melhores do século aqui desse continente, porque eles se completam de uma forma absurda, né? Aquela comemoração da fusão que eles fazem é assim, simbólica, porque de fato aquilo é verdade. O Gabigol, ele é um cara difícil de encaixar em time. Taticamente, ele é um baita do jogador, mas ele não é ponta e ele não é centroavante. Durante os últimos 10 anos, a gente viveu a ditadura do 4-3-3. Todos os times jogavam em 4-3-3 ou 4-2-3-1. Caras como ele perderam espaço e passaram a não conseguir se encaixar e desempenhar aquilo de bom. E nós vamos falar aqui de vários. Nilmar, Alexandre Pato, Dagoberto. Tem um livro muito bom que está atrás de mim, que é do Theo Benjamin, que ele faz um parágrafo inteiro. Ele faz um parágrafo inteiro falando disso, como ele chama de geração Dagoberto. E foi brilhante ali com as palavras. Então tem uma geração grande de caras que não são atacantes gelados, são segundos atacantes e ficaram ali à mercê do tempo, tendo que jogar de ponta ou tendo que jogar de centroavante sem ser aquilo ali. E o Gabigol, ele tem um pouco disso com ele. E aí ele jogou na carreira dele inteira uma temporada como centroavante, que foi a última dele no Santos em 2018, num time que era reativo, um time de contra-ataque. Ali é diferente você ter um centroavante do que no Flamengo, que é um cara que tem que estar de costa, pegando porrada do zagueiro e sustentando, não pode sair da área como ele sai para ser centroavante. Então você fecha a linha de passe, você deixa a defesa adversária totalmente folgada, você fica sem profundidade. Então, com o Bruno Henrique, ele tinha o parceiro perfeito, porque o Bruno Henrique também, ele foi um ponta por muito tempo na carreira, muito porque também ele precisou ser encaixado em algum lugar do campo, porque como ponta, como ele é muito alto e muito veloz, ele também é de certa forma, ele tem uma inércia ali muito grande, né? Ele é pesado também. Então ele acaba deixando espaço entre ele e o lateral, e atacar as costas dele é um convite num 4-3-3. E aí, quando você coloca o Bruno Henrique para atacar a área e o Gabigol sair, eles formavam quase que um movimento binário ali. Um sai, outro entra, e os outros dois, Everton e Arrasca, faziam ali aquilo se tornar como se fosse um carrossel. E isso acontecia muitas vezes a gente viu o Everton saindo da esquerda para dentro, o Gabi indo para a direita. O Arrasca saindo do meio para a esquerda, o BH indo para o centro da área. Quantos gols de cabeça a gente já viu do BH no segundo pau? Então, os dois juntos... Ele pode se tornar um grande centroavante, inclusive, com o passar dos anos aí, né? Pode, mas assim, num sistema de 4-4-2, que é basicamente o que o Flamengo faz na era pós-JJ, não é o sistema de hoje, mas o sistema de hoje pode ser, digamos, um 3-4-1-2, com Arrasca atrás de BH e Gabigol, Pedro e Gabigol, Pedro e BH, ele acaba sendo o que ele melhor faz, que é ser um segundo atacante também. Quando o JJ chega, isso é uma coisa que pouca gente lembra, se a gente for puxar o jogo contra o Internacional, no Maracanã, 2-0, que o BH acaba com o jogo, o BH era o cara mais avançado do time. No início do trabalho do JJ, ele pediu o Pedro, pediu o Balotelli, não recebeu nenhum dos dois, porque ele sabia que o Gabigol não era centroavante. E aí, o BH inicia o trabalho sendo o cara mais avançado do time, e aí esse entrosamento se desenvolve, e aí o Gabigol realmente passa a ser o cara mais avançado do time, porque o time tinha outras dinâmicas ali de apoios, né? Porque o grande negócio do centroavante é que ele é o apoio de todo o resto do time. Então ele é responsável por ser a âncora do time, deixar o time afundado, com mais terreno, né? E o Gabigol não consegue ser esse cara, né? No último jogo, por exemplo, quarta-feira, em vários momentos, até separei alguns momentos, vou ver se eu puxo aqui, a gente vê que claramente... A gente vê que claramente ele está fechando linha de passe, porque ele acaba baixando, a área fica vazia e ele fecha a linha de passe do meia. Então ele acaba ferrando os meias e não dando essa profundidade. Mas como dupla, ele é formidável, excepcional. Assim como o BH. Não é um ponta espetacular, mas é um atacante espetacular. Então tá aí, nação, tá aí. Bruno Henrique está de volta. Tomara que amanhã ele entre na partida aí contra o Fluminense e ele volte a jogar em alto nível. A gente torce para isso, né? Rapaz, era uma parceria imensa com o Bruno Henrique com o Gabigol. Era coisa de louco. Quem lembra de 2019, hein? Quem lembra de 2019 sabe. Coisa de louco. Vamos ver o que vai acontecer agora. Tomara que dê certo, tomara que eles voltem a jogar juntos de novo. Tomara que dê certo. Não é isso daí?
Deixe seu palpite aí nos comentários para a grande final do Campeonato Carioca e a gente se vê no próximo vídeo.